E aí, galera do YouTube? Tudo tranquilo? Tudo bem? Teacher Dalmi aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula. Vamos começar a nossa aula hoje? Vamos lá. O que nós temos para hoje então? Olha só. Perguntas em inglês usando do, does e did. Ok? Isso aqui são verbos auxiliares. Vamos então à aula? Vamos começar? Vamos lá. Ok, gente, então vamos lá. Só recapitulando, nós já demos a aula sobre o verbo to be, tá? É só para vocês lembrarem mais ou menos como é a coisa aqui, ó. Ordem de uma frase. Como é que é a ordem de uma frase? I am a teacher. Essa é a ordem, certo? O que é esse I? Um pronome, né? Ou sujeito da oração. O am é o verbo, artigo, e aqui... Esse aqui é o complemento, né? Isso aqui tudo é o complemento. Tá? É um noun, mas tudo isso aqui é um complemento. Então, você tem a frase é formada de sujeito, verbo e complemento, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, é assim que se forma uma frase. Sujeito, verbo e complemento. Claro que uma frase na afirmativa, tá? Isso aqui é verbo to be. Então, só para vocês entenderem para a gente começar. Aqui agora, eu vou começar usando o verbo to do. Como é que seria isso? Ok, então olha só. Nessa frase aqui, I like juice. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e tenho complemento, certo? Só que nessa frase não tem o verbo to be. Quando tem o verbo to be, vocês já aprenderam isso na aula passada, acho que semana passada, né? Que na interrogativa, o que eu faço? Eu coloco o verbo à frente. Então, com o verbo to be é tranquilo. Pega o verbo to be, coloca na frente, acabou. Agora, vamos esquecer o verbo to be, que nós já demos essa aula, né? Vamos passar agora para os auxiliares aqui, do, does e did, tá? Então, I like juice é uma frase afirmativa, tá corretíssima gramaticalmente, tá? Que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, é o seguinte, o que muda aqui? Aqui eu tenho o verbo to be, põe o verbo to be à frente, certo? Aqui eu não tenho o verbo to be, então eu não posso colocar o verbo like à frente. Não posso, isso não existe. Isso só existe com o verbo to be, tá? Nesses casos aqui, o que eu faço? Eu preciso de um verbo auxiliar, tá? A frase está no presente, então eu preciso de um verbo no presente. Que verbo é esse? O verbo do, tá? Que ele é um verbo auxiliar. O verbo to do, ele significa fazer, tá? É o significado do verbo. Só que ele também é um verbo auxiliar. Então vamos usá-lo aqui para ver como é que fica? Vamos lá. Olha só então como é que ficou. I like juice é a frase afirmativa. Eu gosto de suco, tá? Como é que eu vou fazer isso para se tornar uma frase interrogativa? Coloco o verbo auxiliar to do na frente. Do I like juice? Do I like juice? Pronto, já é uma pergunta. Então, a diferença é verbo to be, você só tira o verbo da frase e coloca na frente da frase, né? Bem aqui antes do sujeito. E as frases que não têm verbo to be, você vai usar o verbo auxiliar, que no caso é o verbo to do. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Ok, gente. Então, olha só. Nessa frase aqui, ó. She likes juice. Por que é she likes? Lembram na aula passada, acho que 2 aulas atrás, eu expliquei sobre a flexão verbal. O que é a flexão verbal? É a mudança do verbo na terceira pessoa do singular, tá? A frase anterior era I, né? Que é o primeiro pronome. Agora é she. She é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, she, o verbo like, ele é flexionado. A maioria dos verbos, lembram da aula que eu expliquei isso? A maioria dos verbos, 95% dos verbos, a flexão verbal é só um S. Então, o verbo normal é o verbo like, é o verbo gostar, to like. Só que nessa frase afirmativa, eu tenho que flexionar esse verbo. Por quê? Porque eu estou usando she, terceira pessoa do singular. Qual é a flexão verbal aqui? S. Então, she likes juice, ok? Muito bem. She likes juice é uma frase afirmativa. Eu tenho sujeito, verbo e complemento, certo? Eu quero fazer essa frase agora interrogativa. Eu preciso do quê? Do auxiliar, certo? Posso usar o verbo to do? Devo. Só que o do, ele tem que ser flexionado, porque ele é um verbo terminado em O. Verbo terminado em O, ele é acrescido de S, né? Então aqui vai ser does.
Aí eu coloco o does na frente, volto o she para cá. Esse verbo, ele vem para cá na forma original dele. Ele perde o S. Por quê? Porque aqui, ó, já está dizendo que a frase é terceira pessoa. O does está mostrando isso. Does she like juice? Então, afirmativa, she likes juice. Flexão verbal. Na pergunta, eu uso does. Por quê? Porque eu estou lidando com terceira pessoa do singular. Então, fica does she. O verbo principal volta ao tempo dele, sem o S. Like juice. Ok? Ok, gente. Então, olha só. Só para vocês entenderem, vou só repetir o que eu falei anteriormente. Que com o I, you, we, they, você vai usar o do, tá? Para he, she, it, que é a terceira pessoa, aqui são as três pessoas, né, do singular, você vai usar does. Na pergunta, você vai usar o does para esses três. Na pergunta, você vai usar o do para todos esses pronomes no início de frase, certo? Então, vocês entenderam já como é que faz uma pergunta. Agora, vamos para uma frase negativa. Vamos lá? Ok, gente, então olha só. Terceira pessoa, certo? Então aqui, ó. She does not like juice. Ou seja, ela não gosta de suco. Então, eu usei o does por quê? Porque para he, she, it, eu uso o does. Porque é terceira pessoa, certo? Então tá aqui, ó. She, ela. Eu usei o verbo auxiliar, does, mais a negação, depois do verbo principal, depois do complemento, tá? Muito bem. Eu só coloquei aqui o seguinte, ó, que você pode dizer she does not, ou então she doesn't. Doesn't é só, geralmente é usado mais na parte oral, né? Para você falar mais rápido. Então você diz she does not like juice, ou she doesn't like juice, é a mesma coisa, tá? Então, essa abreviação aqui é só para fazer a parte oral mais rápida. She doesn't like juice. She doesn't like juice, ok? She does not like juice. Agora, tem um detalhe. Em inglês, tanto como em português, tem às vezes que você quer falar uma coisa e colocar uma ênfase, né? Você quer enfatizar bastante, né? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, I don't like beer, eu não gosto de cerveja, é uma frase normal. I don't like beer, né? Quando eu falo I do not like beer, eu estou enfatizando. Eu realmente não gosto de cerveja. Mesma coisa aqui, ó. Se você quiser enfatizar, você fala she does not like juice. She does not like juice. Você está enfatizando que ela realmente não gosta de suco, tá? Quando você fala she doesn't like juice, é uma negação normal. Ela não gosta de suco, ok? Ok, gente, olha só. Eu falei no início que o verbo to do, ele significa fazer, tá? Quando você usa o verbo to do como auxiliar, ele não significa nada na frase. Ele só é usado para fazer uma pergunta ou então uma negação. Só. Não tem significado, tá? Agora, você pode usar o verbo to do como fazer? Pode, porque é o significado dele, verbo fazer, tá? Aqui, ó, to do, fazer, certo? Como é que eu vou usar esse verbo? I am going to do my homework. Então, aqui ele tem significado. Eu vou fazer o meu dever de casa, tá? Eu vou fazer. Então, esse to do aqui, ó, é o significado desse, fazer, tá? Então, eu vou fazer o meu homework. Esse to do, eu coloquei que você usa para fazer uma pergunta, certo? Aí, vocês podem perguntar assim, mas tem como fazer uma pergunta no presente sem usar o verbo auxiliar? Estranho, né? Mas tem. Vou explicar como. Olha só. Olha só, gente. Do you like beer? Você gosta de cerveja? Se você chega para uma pessoa e quer perguntar se ela gosta de alguma coisa, é do you like, tá? Então aqui você pode colocar o que você quiser. Do you like? E aí você pergunta o que você quiser aqui. Eu fiz esse exemplo aqui como beer, que é cerveja, tá? Então, do you like beer? Essa é a forma de perguntar? É. Aí você pode me perguntar assim, mas tem como eu perguntar? Existe a possibilidade de fazer essa pergunta sem usar o verbo do? Não. Não tem, tá? Pergunta sem o verbo to be, você precisa de um verbo auxiliar, tá?
Agora, tem uma exceção. Que exceção é essa? Vamos supor que você saia com seu amigo e está lá no barzinho bebendo. E você não sabia que o seu amigo bebia também. Aí vocês sentam na mesa e tal, aí vão começar a tomar uma cervejinha. E aí, esse seu amigo pede uma cerveja. Aí você olha para ele assim, tipo, assustado. Aí, você pode dizer, olha para ele e fala assim, You like beer? Tipo assim, assustado, surpreso, aí você pode usar. Seria uma pergunta, entre aspas, de surpresa, né? Você estava assim, você foi pego de surpresa porque você não esperava que aquela pessoa tomasse cerveja. Então, só nesse caso você usaria uma frase sem o auxiliar para perguntar. Porque você não pode chegar para ele no barzinho e dizer assim, Do you like beer? E aí você tirar o do e falar assim, You like beer? Não, não pode. Quer perguntar para ele se ele gosta de cerveja, vai ter que ser Do you like beer? Pronto. Agora, nas surpresas, aí você pode usar a frase sem o auxiliar. Pode perguntar You like beer? Entendeu? E tem que ter essa expressão de surpresa. Só assim que pode ser usado sem o auxiliar, ok? Ok, gente, então vamos lá agora. Já explicamos o do, o does, agora vamos para o did, tá? É um verbo auxiliar também, só que é um verbo auxiliar no passado. Ele vai te ajudar em quê? Fazer perguntas no passado e fazer negações no passado, tá? Então olha só esse exemplo aqui. I did my homework. Eu estou usando o verbo did com a função primeira dele, que é o verbo fazer no passado, tá? O verbo did quer dizer fazer passado. Então, I did my homework, ou seja, eu fiz a minha tarefa de casa, tá? Então, esse did aqui, ele está sendo usado como verbo principal, que é do no passado. Então, eu fiz. Agora, como é que eu uso o mesmo verbo como verbo auxiliar na pergunta? Vamos lá? Então, olha só. O que eu faço aqui? Eu preciso de um auxiliar aqui na frente, tá? Para perguntar no passado. Então, eu vou usar o did, que é passado. Então, eu coloco o did na frente, tá? Então, did I do? Por que do? Porque esse verbo, na afirmativa, ele volta ao tempo dele no presente, quando você faz uma pergunta no passado. Então, no passado, o verbo auxiliar já está no passado. Então, o verbo principal, ele tem que voltar para o presente, tá? Esse verbo aqui, ó, eu fiz meu homework, ele volta para fazer. Por quê? O did já está no passado, então a função do did é colocar ele no passado. Então, essa pergunta está no passado. Por quê? Porque aqui, ó, você viu o did na frente. Então, o did, à frente, ele já disse, olha, isso é uma pergunta no passado. Pronto, tá? E qual a facilidade do did? Ele não é como o do. O did é para todas as pessoas. Ele não flexiona, tá? Aquela flexão verbal de does, que é a terceira pessoa, não existe aqui. Por quê? Flexão verbal ela só existe no presente do indicativo. Passado não flexiona. Tá bom? Ok, gente. Então, olha só. Mais um exemplo com o auxiliar did, tá? Essa frase aqui, ó. They went to school. Ou seja, eles foram para a escola. Went é o verbo ir no passado, tá? O verbo ir no passado, verbo go, que é o verbo ir, o went é o passado, tá? Como é que eu faço para perguntar nesse tempo verbal aqui? É passado, porque eu já identifiquei o verbo, está no passado, então eu preciso do auxiliar did, né? Como é que vai ficar então? Vamos lá? Então olha só como é que ficou. Eu tenho a frase do passado. They went to school. Eles foram para a escola. Como é que eu pergunto? Eles foram para a escola? Uso o auxiliar did no passado, tá? O sujeito continua, que é o pronome they, né? Aí o verbo principal, ele volta para o tempo dele. O went volta para o tempo do presente, tá? Por quê? Porque já tem o passado aqui, ó. O did já está dizendo que a frase está no passado. Então o verbo principal, ele tem que estar no presente, tá? No passado fica aqui, they went to school. Na interrogativa fica, did they go to school?
Eles foram para a escola. Entenderam? Então o verbo volta ao tempo dele quando você usa o did. Porque o did já está no passado. Ok? Vamos ver agora a negativa, como é que fica? Vamos lá? Ok, gente, então vamos lá. Mais um exemplo. Olha só essa frase. They did not go to school. Então, a frase, eu estou dizendo o quê? Que eles não foram para a escola. Tá? Então, eu usei o quê? O did para negar. Mais a partícula not. Mais o verbo no presente. Por que está no presente? Porque o did já está no passado. Então, o verbo principal ele tem que estar no presente, tá? Então, they did not go to school. Eles não foram para a escola, tá? Você quer simplificar na parte oral, você contrai. A contração fica they didn't go to school. They didn't go to school, tá? Aqui acontece a mesma coisa com o verbo to do. Se você quiser enfatizar, você pode dizer aqui, ó, they did not go to school. They did not go to school. Você está enfatizando. Ou então você fala simplesmente, they didn't go to school. They didn't go to school. Eles não foram para a escola. They did not go to school. Então você está enfatizando. Eles não foram para a escola, tá? Aí você usa did not. Ok? Ok, gente, olha só. Para concluir aqui, você pode fazer a mesma coisa com o verbo to do, você pode fazer com o verbo did também, para perguntar assim, mas você pode fazer uma pergunta sem usar o verbo did, o auxiliar no início? Pode. Na mesma circunstância que eu falei anteriormente, numa surpresa, tá? Vamos supor aqui esse exemplo. You came to school? Então você tem que falar assim, ó. You came to school? Surpreso. Que situação seria essa? Vamos supor que você tem um amigo, uma amiga, que falta a aula, nunca vai para aula. Você vai para aula, tá na escola, tá, e o cara falta. Aí um dia ele aparece. Aí você olha para ele e fala, Wow! You came to school? Assim, de surpresa mesmo? Caramba, você veio para aula? Tá? Porque nesse caso aqui, eu não poderia perguntar com o auxiliar, porque, sim, ele não passa essa surpresa, entendeu? Então não teria sentido. Mas, you came to school? Man, what a miracle! Que milagre, né? Então você pode usar a frase no passado sem usar o did aqui no início, tá? Se fosse usar o did aqui no início, então teria que ser did, o verbo principal teria que voltar para o tempo dele no presente, que é come, tá? Então não seria come, seria come. Então, did you come to school? Mas seria uma pergunta normal. Did you come to school? Você veio para a aula? Yes, I'm here. Ok? Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido. O que eu recomendo sempre é que vocês assistam 1, 2, 3, 4 vezes até realmente entender o assunto. Pode ser simples, mas para algumas pessoas pode ser que não seja tão simples, né? Então assistam mais vezes, tá? E aí vocês vão entender direitinho. E qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu terei prazer em responder, ok? Então, se gostaram, dê o seu like. Não esqueçam, se inscrevam no canal, acione o sininho, tá? E, obviamente, compartilhe com os amigos. Compartilhe esse vídeo, não só esse, mas todos os outros. Ok, gente? Valeu! A gente se vê amanhã, então. Bye!